Aí, pessoal, o caso Riquelme e um Mano Menezes que parece tonto diante das dificuldades. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora chegou a hora do Mercadão da Informática. Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil, que é de Porto Alegre, que tem lojas da Zona Sul, Zona Norte, que tem uma nova loja lá no Cesto da Protásio. Você precisa conhecer o Mercadão da Informática, porque você tem assistência técnica, você tem computador pronta entrega, você tem computador gamer, você tem tudo sobre luz e som, tudo que você precisa você tem. E se você faz compras corporativas, você tem atendimento personalizado e recebe no dia. Então, não perca tempo, fale agora com o Mercadão da Informática. Se você quiser, mercadãodainformática.com.br. Gente, separei 2 assuntos para a gente comentar. Primeiro, contar a história do caso Riquelme. Por que Riquelme jogou ontem? Vocês já pararam para pensar? O Grêmio jogou o campeonato Sub-20 em Eldorado um dia antes do jogo ontem. E a gente relatou que em determinado momento daquele jogo, que eu estava acompanhando, o Jardiel saiu. O Grêmio ganhava por 1-0, o jogo estava duro e o Jardiel saiu. O Jardiel foi substituído por volta de 10 minutos do segundo tempo. E a gente falou nos conteúdos, olha, isso indica que ele está convocado para o jogo do outro dia, porque claramente não era para o Jardiel sair, não podia sair naquele momento. Mas a opção foi aquela. O que aconteceu? A partir daquele momento se soube que Bright White não jogaria e que jogaria Jardiel. Pois veio a lista de relacionados e apareceu o Riquelme. E o Riquelme tinha jogado toda aquela partida que eu tinha acompanhado, inclusive saindo muito cansado de um gramado muito embarrado. Apareceu na lista. E em determinado momento do jogo ontem, ele entrou e decidiu, fez o gol da vitória e saiu festejado. Dito isso, nós fomos atrás também do motivo dele ter sido chamado. Jardiel foi chamado por 2 motivos. Primeiro, porque Filipão ficou encantado com a sua atuação no dia anterior. Mas ele, de qualquer maneira, não seria chamado porque tinha jogado 90 minutos. Só que aí o Amuso não conseguiu concentrar, porque teve dificuldade, mais uma vez, de alguma indisposição estomacal, uma coisa assim. E o jogador ele foi chamado. Ele acabou entrando nesse jogo por isso. Ele estava de folga. Ele mesmo revelou. Eu estava dormindo. Me ligaram. Vem para o jogo porque tu vai concentrar, já que o Amuso não pôde concentrar. O que isso indica? O Riquelme, primeiro, ele não é extrema. Ele é meia. Ele pode ser extrema porque ele é muito talentoso. Mas ele é meia. Ele tem dificuldade, inclusive, de recomposição. Ele precisa mudar essa atitude dele. Ele precisa ser mais participativo. Ele tem que ser lapidado nesse aspecto, para não virar um GPR. Mas ele é muito talentoso. Dos grupos da frente lá, o mais talentoso deles. Habilidade pura, tamanho, força, bate bem na bola, tudo certo. Precisa só dar essa ajeitadinha para não virar aquele jogador que, quando a bola não está com ele, ele não sabe o que fazer. Para não virar um Natan Pescador, por exemplo. Que é exatamente isso e que foi o cara utilizado ontem. E aí vem a velha discussão. Como ele é meia, como ele está no Grêmio há muito tempo, como ele está jogando os campeonatos de base, como que o Grêmio não viu antes? Por que o Grêmio insiste em ter Natan Pescador podendo ter esse talento? Essa é a realidade. Este é o momento. E essa história, ela é um pouco a cara do nível que o Grêmio enfrenta hoje, o nível de amadorismo que o Grêmio enfrenta hoje, o nível de dificuldade nos seus processos. Como Eldorado ficou fora da realidade do Grêmio tanto nos últimos anos, precisando do Luiz Felipe Scolari ir lá um dia antes para ver que o menino tinha a possibilidade de estar junto aos profissionais. É muito complicado mesmo, e é, diante de tudo que a gente está vendo, talvez um dos piores momentos da história do Grêmio, porque mostra muita dificuldade nos seus processos, mas muita dificuldade.
Essa gestão, de fato, ela criou um problema para o Grêmio e nós temos que passar por isso, escapar dessa dificuldade, dessa ação. Esse ato aí é mais uma dessas histórias. E o segundo assunto que eu separei aqui diz respeito um pouco a isso. E eu peço que as pessoas minimizem as falas de Mano Menezes. Por que eu faço isso? Porque claramente Mano Menezes entrou num ambiente que ele não imaginou que fosse tão difícil. Ele jamais imaginou que o Grêmio tivesse tamanha dificuldade para tirar o Grêmio do buraco. Ele imaginou um Grêmio com uma outra história, ele imaginou um Grêmio com problemas técnicos, físicos, mas ele não imaginou o tamanho dos problemas. Mano está sendo incoerente na hora de defender alguns jogadores do grupo. Ontem, por exemplo, ele botou o Gemerson como capitão para dar força ao jogador. Não, o Gemerson foi um mau negócio do Grêmio. O Grêmio precisa ser preservado, não o grupo de jogadores. Mano, mais uma vez, ontem, defendeu alguns outros atletas. Ontem, por exemplo, nós tivemos a utilização do Cristaldo mais uma vez, que há poucos dias sequer estava no banco de reservas. Por quê? Porque Mano tá tonto, perdido, não sabe para onde correr. Não imaginou o tamanho da dificuldade. O Grêmio tem mais um jogo contra a Juventude, depois tem uma parada de 10 dias que vai poder trabalhar melhor e vai fazer o enfrentamento contra o Corinthians em Porto Alegre. Depois disso, para um mês. É essa a nossa chance. Dar tranquilidade a Mano Menezes, dar tranquilidade a Luiz Felipe Scolari e sair do buraco. Essa é a nossa chance. Por isso eu peço, minimizem a leitura das dificuldades de Mano Menezes, porque ele, assim como todos nós, não imaginávamos o tamanho do problema. Nenhum de nós imaginou que o Grêmio tivesse cavado um buraco tão fundo durante esses últimos anos. E nós vamos ter muitos problemas para sair deles. Acho que esse ano é um ano de provação, sim, é um ano de provação, mas depois disso o Grêmio vai conseguir reverter e vai conseguir voltar a ter um protagonismo que não consegue mais ter. Mas não pode, nesta temporada, cair para a segunda divisão. Não pode correr esse risco. Para mim, esse é o principal ponto e é isso que Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari estão tentando fazer. Portanto, minimizem, porque ele não tinha a mínima ideia do tamanho do problema, do tamanho do buraco que o Grêmio entrou. E convenhamos, cada vez mais a gente enxerga que pouco se fez, pouco se faz e futebol não aceita desaforo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.